O que você precisa ouvir de Deus hoje? O que você tem buscado do Senhor? Pode falar quietinho aí no seu canto. Senhor, usa o Fernando. Faz essa oração assim, ó. Senhor, usa o Fernando para me trazer essa resposta que eu preciso. Aí fala aí o Senhor o que você precisa. Usa o Fernando para orar e ministrar isso. Usa o Fernando para trazer para resolver essa dúvida. Eu estou com uma dúvida que eu não consigo solucionar. Eu estou brava com Deus, eu estou ansiosa, ou ansioso por alguma coisa, eu não sei o que você está passando. Fala aí para Deus. Usa o Fernando como um instrumento, que não seja ele falando não, fala através dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quereme cantar basuri andra raishai. Quereme nei suri andra clandra bashoias. Querebe suri andra candra bashai suri andrei. Queiro basuri cantra basheri andra raisoi. Querebe que suri andra raishai. Faça a sua oração, faça a sua oração. No silêncio o Senhor está. O Espírito Santo está aí tocando você agora. Queira basuri andra basheri que trobosori andra caisoi. Queira bacantra basuri andra crei bashori andra raishai. Queira basuri andra manaishorias. Queira bequei sori andra manaias. Se você já fez a sua oração, se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, com um aplicativo de Bíblia aí, gente, se você não tem aí no seu celular um aplicativo da Bíblia, irmão, pelo amor de Deus, né? Baixa aí agora no Play Store, no App Store, sei lá. Vai lá para o livro de Provérbios. Deixa eu começar lendo a Bíblia, senão vão dizer que eu não sou crente direito, que eu vim só fazer uma palestra, tá? Então vou começar com a Bíblia. E tudo que eu vou falar vem daqui do Espírito Santo, tá? Provérbios. Capítulo 27. Aleluias. Versículo 6. Eu estou com uma versão, não sei se vai aparecer aqui, provavelmente tem outra versão. Eu anotei uma versão que eu gostei muito aqui na minha anotação. 27:6 no meu diz assim, ó. Eu vou ler o 5 e o 6, tá? No meu está assim, pode deixar do jeito que está aqui, que depois eu leio, porque pode ser que esteja diferente. É melhor a reprimenda aberta do que o amor encoberto. Os golpes do amigo são leais, mas o inimigo é pródigo em beijos. Volta para o 5 aqui na tela. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Gostei, está parecido com o que eu vi hoje, que eu peguei uma versão da internet. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Na internet, eu peguei uma versão que eu nem lembro qual que era, que diz assim, quem fere por amor é leal. Mas o inimigo, ele te enche de beijos. Você já viu alguém que traiu aí alguém com um beijo no rosto? Você lembra de uma história assim? Né? Judas, não é? Foi isso? Quando entregou Jesus e traiu Jesus, foi com um beijo. O inimigo vem e te dá beijinho. Você percebe quando alguém é falso com você? Nem sempre, gente, nem sempre. Eu já caí nessa, a pessoa estava sendo falsa e eu fui traído, fui apunhalado pelas costas. E a pessoa, eu achei que era meu amigo. Achei que gostava de mim. Nada. Ah, mas aí ele está falando aqui que quem fere por amor, como assim, Fernando? Ferir por amor? Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas eu conheço algumas pessoas que são os famosos... Você já ouviu falar de homicida? Quem que é homicida? Aquele que matou alguém, né? Quem que é suicida? Aquele que matou a si mesmo, né? Quem que é o sincericida? É aquele que é sincero demais e fala assim, estou machucando todo mundo, mas que eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu não sei se é diferente, eu sou sincero. Então você está feio mesmo. Está gordo mesmo. Está aí, está esses olhos esbugalhados aí. E passa uma maquiagem aí que está horrível. Pelo amor de Deus. E esse cabelo aí despenteado, eu não pentei o cabelo de manhã, não? Você já viu o sincericida? Engordou, irmã?
Já viu? Ô gente, eu não estou falando que não é para ser sincero. E não é dele que eu estou falando agora. Especificamente, a gente tem que ter bom senso. Conhece remédio? Bom senso. Desconfiômetro. Você tem que ter bom senso também. Além do desconfiômetro, você tem que ter noção. A gente tem que aprender a usar a nossa comunicação de maneira correta. A gente pode falar algumas coisas, dar uns toques para os irmãos. Se o irmão não sabe, eu não sei muito também. É minha mulher que faz isso, tá? Mas assim, combinar roupa direito, sabe? Essas coisas. Geralmente o homem não é tão bom nisso. Não necessariamente, tem homem que é bom nisso. Eu não sou lá muito bom nisso. Então, por exemplo, eu ia sair de casa, minha esposa me fez trocar a camisa aqui, porque ela falou que com essa blusa aqui, com aquela outra blusa que eu estava de frio, não estava combinando, mas aí colocou essa, ela falou, agora sim, agora está no esquema, agora tá jovem para pregar para o jovem. Então, beleza. O que ele está falando aqui é que o amigo, ele não é aquele que só te enche de elogios, te agrada, passa a mão na tua cabeça. O amigo é aquele que tem coragem de falar a verdade para você. Você não precisa falar a verdade de uma maneira ofensiva. Você pode aprender a falar de uma maneira mais leve, sensível, adequada, educada. Mas o amigo de verdade, ele não vai passar a mão na cabeça. Se você estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai falar assim, para com isso. Isso aí vai dar ruim. Tá maluco? O que você está pensando? Você vai sair essa hora? Você vai ser desse jeito? Você vai passar naquele beco? Eu tô assim. Tá maluco, cara? Faz isso não. Você vai usar esse esquema? Vai fumar esse bagulho? Não. Peraí, corta pra vida, cara. Faz isso não. É melhor ser ferido pelo amigo. É isso que a Bíblia está falando. É melhor ser ferido pelo amigo do que ser beijado pelo inimigo. Você não está tendo... Eu não sei se você já experimentou isso. Quem aqui já foi ferido por algum amigo? Eu já. Com amor. Me falou a verdade. Doeu. Quem já foi traído com beijo? Um beijo no sentido metafórico da coisa. A pessoa parecia que era seu brother, mas enfiou a faca nas costas. Já aconteceu com alguém? O que doeu mais? A falsidade do seu amigo ou a verdade do seu... a falsidade do seu inimigo ou a ferida, a franqueza do seu amigo? Cara, eu vou te dizer, o beijo do inimigo vai doer muito mais. Se você já passou por isso, doeu muito mais o beijo do inimigo do que quando o amigo foi sincero com você e falou a real. Sabe qual é o tema de hoje? Cultura do cancelamento. Quem sabe o que é cancelar? Quem aqui já cancelou alguém na internet? Gente, todo mundo sabe o que é cancelar? A gente está numa cultura jovem, né? Vocês sabem? Quem que é o cancelado da semana? Gente, porque nós estamos numa época em que as pessoas, e o jovem está nessa, tá? Não é só o jovem, mas o jovem é talvez a figura principal nesse processo. Ele está aqui pronto como um juiz, conectado online, on-life o tempo inteiro, esperando a primeira dica para quem eu vou cancelar. A gente está numa cultura de cancelei, isso aqui, cancelei. Quem que é o cancelado da semana? Toda semana a gente tem alguém cancelado, já viu? Vou falar para vocês, vamos ver como é que vocês estão aí como jovens aí. Eu falei um pouco sobre esse negócio de cultura do cancelamento com os alunos meus. E esses alunos me falaram sobre um cara chamado, não é o nome dele, é um apelido, Monark. Alguém já ouviu falar? Quem sabe quem é esse Monark aí? Beleza, a galera sabe. Os alunos chegaram para mim e falaram assim, e aí, professor, você viu o que o Monark fez? Eu falei, que é a bicicleta? Eu tive uma Monark quando era... Tem gente que nem vai saber que Monark era uma bicicleta, mas eu tive uma Monark que meu avô me deu, mas enfim, mas aí, que Monark? Era o cara lá, ele foi expulso do próprio podcast que ele fundou. Eu falei assim, é mesmo, cara? Fui eu lá investigar, né, para estar atualizado com os alunos, né, e vi o que o cara fez, e de fato, drogado, maconhado, bêbado,
cara num canal ali com milhões de visualizações. O cara vai entrevistar 2 deputados. Mas tá ligado, cara? Olha do cara. O cara se enche de maconha e de bebida para entrevistar 2 deputados em mandato vigente. E aí começa a discutir sobre liberdade de expressão. Porque a gente tem que ter liberdade de expressão, não sei o quê, não sei o quê. Aí o cara começou a defender a fundação de um partido nazista no Brasil. Porque nós temos que ter, não é liberdade de expressão, porque senão não é liberdade de expressão, não posso defender o nazismo? Poder pode, mas aí uma deputada, porque estava um deputado e uma deputada mulher. E a deputada falou, mas o nazismo, e é verdade, eu fui pesquisar a cerne do nazismo, talvez nem todo mundo saiba, mas o nazismo em si, dentro da política nazista, eles têm essa questão da lei da supremacia. Um dos pontos mais importantes do nazismo, e que quem é nazista defende, é que o mais forte tem que estar na superioridade, que a gente tem que ter uma raça de pessoas fortes, e que os fracos têm que morrer. Por isso que lá na época de Hitler, os judeus são fracos, é uma raça fraca, vamos exterminar. Os negros são uma raça fraca, são inferiores, vamos exterminar. Eles tinham inclusive a visão, quem aqui já ouviu falar alguma história, ou já assistiu algum filme sobre os vikings? Os vikings tinham essa pegada do nazismo, que a ideia é assim, por exemplo, meu filho nasceu, tive um neném agora, nasceu, mas ele nasceu aleijado, ele é fraco, o que eu faço com ele? Mato. Os vikings deixavam ele para morrer, deixavam ele lá, entregavam para os deuses, né? Levavam num canto lá da floresta e largavam, por quê? Porque era fraco. Vai nascer com deficiente, vai fazer parte dos fracos, e os fracos têm que morrer. E o cara defendendo, mas ainda assim tem que ter liberdade de expressão, se o cara quiser defender a morte de alguém, ele tem que ter liberdade de defender. Foi cancelado. Ok. Alguém aqui já ouviu falar do Arthur Duval? Mamãe Falei, do canal Mamãe Falei? Também deputado, bom, foi deputado, agora ele não vai ser por um bom tempo. Espero que mesmo que depois da pena dele extinguir aí, que o pessoal ainda lembre, porque brasileiro tem memória fraca, gente. Quem é esse Arthur Duval? Um deputado jovem, 30 e poucos anos, deputado também, mandato vigente. E aí, não estamos ainda em guerra? Está tendo guerra no mundo? Está ainda, vocês sabem que a guerra com a Rússia e a Ucrânia está rolando ainda, né? Às vezes a gente esquece, o mundo está em guerra. Arthur Duval foi ajudar. Gente, ele podia estar fazendo um monte de coisa, mas assim, era mais publicidade no início da guerra. Ele investiu uma grana ali do partido, sei lá, deles, ir lá para a Ucrânia para ajudar uma galera a passar a fronteira para a Eslováquia. Claro que com tudo filmado, editado, publicado nas redes sociais, para ele ganhar votos, né? Claro, né? Uma ajuda totalmente solidária, sem nenhum interesse pessoal, não é verdade? Aí, passou por essa situação, ajudou a galera a passar. O pessoal estava lá numa fila para ser atendido lá na Eslováquia. Aí ele fala assim, graças a Deus deu tudo certo. Deixa eu mandar aqui uma mensagem no WhatsApp, no meu grupo do futebol. Gente, eu estou falando, é isso que aconteceu, tá? E aí ele começou a falar um monte de fezes. Para não falar outra coisa, que na igreja aqui a gente não pode falar algumas coisas. Não posso falar aquele negócio que tem gente aqui que fala. Esterco. Então ele começou a falar um pouco de esterco. Porque você não tem... mandando mensagem aqui para os amigos. Os amigos daqui do meu grupo do WhatsApp de futebol. Vocês não têm noção que as minas aqui da Ucrânia é tudo muito linda. O cara é casado. Era, né? Porque quando isso vazou... A mulher terminou dele por WhatsApp. Ele mandou uma mensagem, falou, terminei, tchau. Nunca mais, nem aparece. Louco. As minas aqui é muito gata, mano. Tudo facinho, facinho. Se eu quisesse, eu pegava qualquer uma agora. Passei ali na fila, só admirando as minas, só olhando para mim, hein? O cara, você não esqueceu que está na guerra, né? Que ele ajudou o pessoal lá sofrendo. Você entendeu isso, né?
O pessoal perdeu casa, o pessoal perdeu parente, explodiram lá os hospitais. Ele acabou de usar isso, e ele está falando das meninas da Ucrânia, que é linda. E ele usou uns termos chulos, e ele falou umas coisas ridículas, que eu não vou citar aqui, porque não vale a pena. Já não pode ser deputado por alguns anos, foi tirado do cargo, perdeu a mulher, foi cancelado. Com razão. Começo do ano, gente, nesse começo do ano, eu gosto muito de acompanhar o Oscar. Alguém sabe o que aconteceu no Oscar desse ano? Quem viu Will Smith levantar e dar uma porrada no Chris Rock? Essa já ficou um pouco mais complicada. Eu fiquei assim, eu falei, quem eu cancelo? Porque eu fiquei confuso. No Arthur Duval foi fácil, cancelei. O Monark, eu nem conhecia, também já cancelar. Se eu conhecesse, eu cancelava. O que é cancelar, Fernando? Nesse caso, você tem algumas possibilidades, né? O cancelamento pode ser deixar de seguir a pessoa, às vezes você seguia, gostava, acompanhava, falava assim, nem quero saber mais desse cara. Se você seguir a pessoa na rede social, você deixa de seguir. Se a pessoa fez uma coisa muito grave, você odeia, você abomina, o que você faz? Você bloqueia. Se a pessoa fez alguma coisa que você odeia, é muito terrível, o que você faz? Você sai mandando mensagem para todo mundo, fala assim, bloqueia esse cara, vamos tirar esse cara, vamos tirar o cara da internet, denuncia o perfil dele no Instagram, vamos derrubar esse cara aqui porque ele não merece. Você começa a perseguir o cara, a pessoa. É o cancelamento. Mas aí no que eu fiquei tão confuso, porque eu gosto dos dois atores. Gente, eu sempre gostei dos dois atores. Já assisti filme com os dois, acho os dois excelentes atores, humoristas, enfim. Fiquei constrangido, achei que aquele negócio fosse ensaiado, porque eu estava assistindo ao vivo. Eu costumo fazer cobertura no meu Instagram do Oscar, eu gosto de assistir filme, gosto de acompanhar. Aí quando aconteceu, eu falei assim, caraca, que cena bem ensaiada, mas eu não entendi por que eles fizeram isso. Aí depois que a gente foi entender que foi real, que zoaram, né? O Chris Rock zoou a mulher, fez uma piada de mau gosto, fora do roteiro, improvisou. Depois a gente pesquisou, eu fui pesquisar para saber, né, como é que é esse negócio. Ele já tinha feito antes outras piadas com a mulher não foi uma coisa do nada, assim. Ele já tinha feito piada com a mulher do Will Smith antes, em outras situações. Mas aí, mano, o Will Smith, cara, que estava para ganhar o Oscar, ele ganhou o Oscar, pelo filme Richard, como é que é? Quem assistiu o filme Criando Campeãs? Que conta a história da Venus e da Serena Williams. Ele ganhou o Oscar de melhor ator logo depois de bater no Chris Rock. Foi uma situação extremamente constrangedora. Mas ele partiu para a violência, também perdeu a cabeça. Quem você cancelaria? Quem cancelaria o Chris Rock? Quem cancelaria o Will Smith? Quem cancelaria os dois? Na época eu fiquei acompanhando assim, quem está sendo cancelado? Né? O Brasil foi um dos países, assim, acho que uns 2 ou 3 países que eles levantaram, que ficou mais do lado do Will Smith. A grande maioria ficou mais do lado do Will Smith, porque tomou aquela questão da ofensa da mulher, etc. Os outros países aí, eles já defenderam que, partiu para a violência, perdeu a razão. Então, defenderam o Chris Rock ali, que foi até educado, depois ele não revidou, nem nada, entendeu? Então, o pessoal viu com bons olhos. E alguns cancelaram os dois, porque os dois erraram. Quem de nós devemos cancelar? Gente, esse termo cancelar para a internet é relativamente recente, vocês concordam? Um tempo atrás não existia esse termo cancelar, agora todo mundo sabe o que é. Mas o cancelamento é uma coisa assim, tipo, que surgiu agora? Deixar de seguir alguém. É novidade? Eu vou dizer para você que está na Bíblia. Aí eu fiquei pensando aqui, né? Mas quem que foi cancelado na Bíblia? Quem foram os primeiros seres humanos cancelados da Bíblia? Pensa! Tic-tac, tic-tac. Quem foi? Vocês vão arriscar? Adão e Eva, gente. Cancelados pelo próprio Deus, certo? Não tinha internet, não tinha nada disso. Mas então como é que eles foram cancelados? Fora do Jardim do Éden. Eles pecaram.
Todo mundo conhece a história. Não, para quem não conhece, às vezes não conhece. Eu estava comentando com o pessoal no GC que eu estava contando a história de Jacó e Esaú no nosso GC, ali no Jardim Oriente. E um dos irmãos, um senhor, que é novo convertido, eu estou contando, ele fala assim, não, porque Jacó roubou a primogenitura de Esaú. E aí, de repente, eu percebi que todo mundo estava assim, mas o senhorzinho estava assim. Eu falei, o seu Giba, o senhor conhece a história de Esaú e Jacó? Não, não sei nem quem é. Eu falei, beleza, vamos contextualizar, né? Aí eu expliquei para ele qual é a história de Esaú e Jacó, né? Enfim. Gente, Adão e Eva, Deus criou os dois seres aí para darem origem a toda a humanidade. Colocou o casal no jardim do Éden, falou, vocês podem fazer tudo. Mas para exercer o livre-arbítrio, tem uma coisa que vocês não podem fazer, só uma. É uma só. Aí alguns jovens devem estar pensando assim, era fácil naquela época, né? Porque, tipo, eu só tinha que negar uma coisa. Hoje em dia, de repente, os que têm pais mais severos aqui, talvez saibam disso, né? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não vai lá, não vai nesse lugar, não vai naquela balada, não aqui, não fuma maconha, não usa heroína, não dá ouvido para os seus amigos, não faz... Né? Tanta coisa que a gente não pode fazer, não é? Tem uma porrada de coisa que a gente não pode fazer. Não sai de casa sem blusa porque está frio. Isso é normal, né, gente? Orientação de mãe, né? Mas assim, né? Tem um monte de proibição, né? Não, Deus vai dizer, é só não comer dessa árvore. Tipo aqui, tem milhares de árvores, você come de todas. Só não come dessa. E o que Adão e Eva fez? Exerceu o livre-arbítrio e foi comer, foram enganados. Não, exerceram o livre-arbítrio. Quando eles fizeram isso, eles cancelaram Deus. E aí, o que Deus fez? Teve que cancelar eles. Pois é. E aí eles foram expulsos do paraíso. Tem mais casos de cancelamento na Bíblia? Sim ou não? Claro que tem, Clóvis. O povo no deserto. Gente, assim, história bíblica, tá? Mesmo que você não conheça tudo, vamos lá. Eu acho que você vai lembrar da história de Moisés, que libertou o povo do Egito, teve aquelas 10 pragas. Alguns já viram filmes, tem história, né? E aí, após 430 anos que o povo foi escravo no Egito. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui. Gente, essa música é muito velha, então desculpa, eu sei que aqui ninguém conhece, porque vocês são jovens, eu sou já 43 anos de idade, né? Falei isso para uma aluna, professor, uma aluna da classe do Luca, do meu filho, 11 anos. Senhor, quantos anos você tem? Falei, 43. Eu achei que tinha pelo menos 53. É por causa do cabelo, eu falei, né? Por causa do cabelo branco, né? Porque, aí eles falaram lá, porque o professor tal tem 53 e o cabelo dele é escurinho. E eu olhei para você e falei assim, você tem que ter pelo menos 53, você tem esse cabelo aí de velho, né? Então, assim, tudo branco já. Mas tudo bem. Fui cancelado. Não fui cancelado. Ela disse que gostava de mim, só que achava eu velho, mas tudo bem. Aí o povo no deserto, gente, Números 14, se eu não estou enganado, mostra uma situação, alguns aqui conhecem, quem não conhece. Quando o povo foi liberto, pós 10 pragas, Moisés conduziu o povo, eles foram caminho pelo deserto, atravessaram o Mar Vermelho, o mar se abriu, eles viram um monte de sinais e maravilhas, enfim. E aí, gente, para chegar na terra prometida que Deus havia prometido para o povo que eles iriam conquistar, era rapidez, mas o povo foi teimoso, foi cabeça dura, foi cri-cri. E aí, quando eles estavam perto da terra prometida, Moisés falou, vamos lá, escolheu 10 espias para dar uma olhada na terra. 12 espias. Dos 12, 2 voltaram, Josué e Caleb, falando, vamos conquistar, vamos entrar, vamos lá, é agora, vamos lá, Deus vai dar essa terra para a gente, é uma terra que mana leite e mel, é muito louca a terra, e Deus já prometeu, faz mó cara, lá para Abrão, então o negócio é o seguinte, vamos conquistar a terra, mas 10, tem gigante lá, se a gente for a gente vai morrer, não tem a menor chance de a gente invadir aquele negócio, nunca que a gente vai vencer aqueles povos que estão ali naquela terra. Aí eles começaram, aí o povo ouviu, deu ouvido aos 10,
porque eram a maioria. Você também é daqueles que vai com a maioria? Meu pai falava isso. Se todo mundo se jogar da ponte, Fernando, você também vai se jogar? Seus pais falam isso ainda, ou isso também é conselho de pai velho? Se todo mundo se jogar da ponte, você vai se jogar, Fernando? Não, mas todo mundo vai, pai. Todo mundo da minha turma vai na festa. Mas se todo mundo se jogar da ponte, você também vai se jogar? Não, né, pai? Beleza. O povo deu ouvido para a maioria. E aí começou, sabia que não ia dar certo, era melhor a gente ter ficado lá no Egito escravo mesmo, porque lá a gente tinha o que comer, era melhor ter ficado lá. E começaram ainda com uma historinha, vamos levantar um líder diferente para nós, olha lá, cancelando Moisés. Vamos arrumar outro líder, para conduzir a gente de volta à escravidão. Gente, olha a mentalidade do povo, cara. Tem noção? Não, vamos arrumar um outro líder para levar a gente de volta para ser escravo no Egito. Meu pai. Aí o que Deus fez? Deus tirou ali. Havia um lugar chamado Tenda do Encontro. Deus se manifestou ali. Falou, Moisés, dessa geração, nenhum, com exceção de Josué e Caleb, tá? Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Todos vão morrer aqui no deserto. Cancelados. Tem mais história de cancelamento na Bíblia? José. História de José? José foi cancelado pelos irmãos, cara. O pai Jacó gosta mais de José, é o preferido dele. Deu uma túnica legal para ele só dá atenção para ele. Quer saber? Já enchemos o saco do José. Vamos vender ele como escravo, né? Prenderam ele numa cova. Pensaram em matar ele, mas eu não lembro, acho que Judá se posicionou. Se eu não estou enganado, Judá. Eu não lembro se foi Judá, eu não lembro se eu fui Simeão, Rubem, não lembro. Eu acho que foi Judá, se eu não estou enganado. Tem acho que 2 versões aí, mas acho que foi Judá. Falou assim, cara, não vão matar meu irmão. Ele era contra matar o irmão. Queriam cancelar nesse nível hard. Falou, não, vamos vender. Tá passando uns mercadores ali no Itaú, que vai lá para o Egito, sei lá para onde que eles iam. Para o Egito. Vamos vender ele, melhor. A gente conta para o pai, a gente mata um animal, vai falar para o pai que ele morreu, que a gente achou a túnica dele, né, cheia de sangue, mas a gente deixa ele vivo. Eles fizeram isso, cancelaram José. Quem conhece a história, sabe que Josué, depois de passar por uma série de complicações na vida, inclusive passar um tempo na prisão, Deus honrou José e ele se tornou governador do Egito, príncipe do Egito lá, segundo em autoridade. E aí, quando houve um grande período de fome na terra, os irmãos dele foram lá buscar apoio, comida, não reconheceram José, mas ele reconheceu. E aí, o que José fez? Cancelou os irmãos. Não foi? Devolveu na mesma moeda, não foi? Não. Temos aí uma bela de uma lição a ser. Ele não deveria se vingar dos irmãos? Talvez na mentalidade humana, sim. Mas ao invés de cancelar os irmãos, ele acolheu os irmãos e trouxe eles todos para o Egito e salvou os irmãos e a família toda dele da fome. Davi. Quem conhece a história de Davi um pouquinho? Quem lembra que Davi já era um caso que ele era cancelado na família, tá? Que ele era o irmão que cuidava das ovelhas, que pastoreava lá as ovelhas, e tipo assim, ele era pequeno, ele era ruivo, ele era meio estranho, principalmente quando era jovem. A gente às vezes é meio jovem, né, nessa fase de puberdade, eu já passei por isso, por incrível que pareça, a gente se sente meio estranho, mesmo, e às vezes é estranho, a gente é estranho mesmo. E ele era meio estranho, mas mais estranho que os irmãos, assim. Quando Samuel, né, Deus fala para Samuel ir na casa de Jessé, que ele ia ungir o novo rei, Jessé chega e fala, olha, esse aqui é o meu mais velho. Não é esse aí não, esse aqui, tudo porque era robusto, grandão,
fortão, bonito, aparência, isso daí pode ser rei. Passou todo mundo e Jessé não chegou em nenhum momento a pensar em trazer também Davi para mostrar para o Samuel, para o profeta ungir rei. Por quê? Na cabeça, ele já era cancelado pela família. Não, mas aquele lá é inferior, ele só cuida das ovelhas lá, ele só é pastorzinho, ele é pequenininho, ele não vale nada não. Olha só, cancelado pelo pai e pela família. Mas aí Deus fala para Samuel, não, insiste aí que tem outro. Você tem outro filho? Tem, mas aquele pastorzinho de ovelha lá que está lá, manda chamar. Esse aí é o rei, ó. Aí Deus não cancelou ele, não, ungiu ele rei. Mas na época ainda, quem que era o rei? Quem conhece essa história? Saul era o rei. Foi o primeiro rei da história, né, de Israel. Primeiro rei humano. Saul fez um monte de bobagem. Ele foi escolhido por Deus, mas ele fez um monte de bobagem. Sabe o que aconteceu? Saul foi cancelado. Antes disso tudo acontecer, Saul começou a perceber que tinha algo diferente, que Davi, não sei se vocês conhecem essa história, lembra que Davi é aquele Davizinho que matou o gigante? Lembra disso? E o que aconteceu depois que ele matou o gigante? Eu não sei se vocês lembram que Saul tinha prometido umas coisas para ele. Entre outras coisas, tinha prometido que ele se casaria com a sua filha, ou seja, automaticamente ele se tornou um herdeiro ali. E se tornou de família nobre. E Deus já tinha ungido ele rei, sem que ninguém soubesse. O óleo já tinha sido derramado, ele já tinha sido separado para ser rei. Mas ele ganhou o direito legal de ser rei, porque ele se tornou da família de Saul. Saul começou a ver. Quem já ouviu aquela música assim? Saul matou a 1000, Davi matou 10.000, e o povo se regozijava. Quem já ouviu? Aí Saul começou a falar assim, os caras vão querer Davi como rei, vão me cancelar aqui, o povo vai me cancelar, está preferindo, Davi está se destacando, eu matei só 1000, Davi matou 10.000. O que Saul fez? Começou a perseguir Davi, cancelou Davi. Mas no tempo certo, Deus cancelou Saul e Davi foi exaltado e se tornou rei. Olha quanta história de cancelamento, e a gente achando que cancelamento é uma coisa... E hoje em dia, gente... Saul matou a 1000, Davi matou... Hoje o pessoal comemora assim, ó, talvez assim, fulano teve 1000 curtidas, o outro fulano teve 10.000 curtidas. É porque você concorda comigo que hoje o pessoal vive muito no online? E tem galera que entra em depressão se postar alguma coisa e não tiver retorno, não tiver visualização e não tiver curtida. Eu não estou falando de você, tá? Eu estou falando dos jovens fúteis que estão por aí no mundo, não você. Porque você não se importa com isso, não é verdade? Você postou lá o seu story. Quem é que... Eu falo isso porque até eu faço isso, gente. Até eu faço isso. Não de uma maneira exagerada, mas... Deixa eu ver quem aqui vê o meu story aqui. Só essas pessoas viram meu story? Não, mas o outro eu tive mais curtida. O que eu posso fazer para dar mais curtida? Olha que é interessante isso, porque olha o que a Bíblia fala. Salmo 140. Está pertinho, é um livro antes de Provérbios aí. Salmo 140. Versículos 1 e 2. Salva-me do homem perverso, defende-me do homem violento. Eles planejam o mal em seu coração. Isso. Mestre Davi, Salmo de Davi. Eles planejam o mal em seu coração e a cada dia provocam contenda, afiam a língua como serpente. Sob os seus lábios há veneno de víbora. Volta aqui para eu ver como é que está aqui. 1, vai lá. Livra-me, Senhor, do homem perverso, guarda-me do homem violento. Avanço 2. Cujo coração maquina iniquidades, forjando contendas. Esse versículo está dizendo assim, que o homem fica planejando, o homem, a humanidade, não é o homem só do sexo masculino, as feministas aí de plantão, né? Os homens fazem isso, as mulheres não. A humanidade, ela tem essa tendência de planejar contendas. E eu vou te dizer que nessa área, hoje, virtual, que a gente vive, nesse mundo irreal, surreal que a gente vive, que é o mundo online, quanto mais barraco, melhor. Vê se gente, estratégia de Big Brother ou de qualquer reality show. Tá meio devagarzinho, não está dando audiência. O que tem que fazer para dar audiência? Briga,
briga, briga. Vamos armar barraco, vamos gerar confusão. Gente, e os caras fazem isso. Dizem que até alguns realities tem até uns roteirinhos que os caras seguem. Outros não, os caras jogam lá. Ó, manda falar não sei o que, para não sei o que, para não sei quem, para arrumar as coisas, né? Aí o cara vai lá e já sabe, porque os caras conhecem da vida de quem está lá no reality, já dá uma zoeira, já dá um barraco, já grita, o outro já esperneia, o outro já chuta. Pronto, o que aconteceu? Níveis de audiência sobem. E a gente se regozija com a contenda. Você está sendo enganado. Sua mente está sendo distorcida. Você está aprendendo a viver num mundo que não é a realidade. Quanta gente hoje está por detrás de uma tela, como um juiz cancelando as pessoas, como se fosse um Deus. Cancelei. Sendo que, na verdade, o único que pode cancelar de verdade e definitivamente é Deus. E mais, não queira ser cancelado por Deus. E mais, ainda assim, se você ler o livro dos profetas, principalmente os profetas que profetizaram, para quem não conhece a história, quem está aqui já há um certo tempo, já ouviu um pouco dessa história, mas o povo, depois que Davi foi rei de Israel, o rei que o substituiu foi o seu filho Salomão. No final do reinado de Salomão, quando Salomão morreu, o povo de Israel se dividiu, brigaram entre si, e se dividiu. E o reino de Israel é formado por 12 tribos. 2 tribos formaram um reino independente, chamado Reino de Judá. E outro reino, o reino de Israel, o reino da Samaria. E levantaram reis para si mesmo. A linhagem de Davi seguiu aqui, em Judá. Mas ali levantaram reis, ali outros reis. E tanto Judá quanto o povo de Israel, tinha rei que procurava seguir tudo certinho, seguir a lei do Senhor, seguir aquilo que eles ensinaram, aprenderam com Davi, que era um servo segundo o coração de Deus, apesar de todos os erros que Davi cometeu. Mas outros reis fizeram abominação, traíram a Deus, trouxeram outros deuses, fizeram tudo que Deus falava que não era para fazer, que a lei dizia que não era para fazer, cancelaram Deus, vez após vez, e aí Deus levantou os profetas para dizer: se vocês continuarem me cancelando, está assim na Bíblia, Fernando? Não, estou atualizando aqui para você estar a linguagem, mas é isso, eu vou ter que cancelar vocês. E os profetas começaram a trazer palavras duras: vocês serão conquistados por outros povos. E foi o que aconteceu depois. Judá foi invadido pelos babilônicos, o povo de Israel foi invadido pelos assírios, e foram cancelados por Deus. Mas mesmo os profetas, se você já leu algum dos livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Oséias, você vai ver que eles traziam palavras duras: cuidado, senão vocês serão cancelados, corrijam os seus erros. Mas a palavra que vinha depois é amor. Mas ainda que vocês estejam em pecado, o Deus de amor quer fazer de vocês muito maiores, muito melhores, um reino poderoso na terra. Deus tem grandes coisas para vocês. E apesar de todos os seus erros, da sua traição, da sua idolatria, Deus continua amando. O cancelamento de Deus, ele é até que você se converta. Em definitivo, que o teu coração se converta a Ele. E Ele continua com o coração cheio de amor. Deus tem amor por você. Deus ama a tua vida. Deus ama o seu povo. Na real, quem pode cancelar, de fato, é Deus. Mas 2 coisas para eu fechar essa minha mensagem, e a gente para um tempo de oração, e aí entregar a palavra, e a gente finalizar da melhor maneira. O Espírito Santo está aqui no controle, tá? Primeira coisa, cuidado com essa atitude de cancelamento. Tem gente que não tem coragem de cancelar na real, mas por detrás de uma tela se sente protegido e cancela, e fala o que... Você já viu alguém, você já conheceu alguém que na internet parece, fala, é ousado, peito de pombo, né, que nem fala o nosso pastor e tal, mas quando você, peraí, deixa eu encontrar, e você, aquele cara da internet? Nossa, mas não é nada do que está lá. Tipo, você vive uma coisa que não é a realidade. Você finge ser alguém que não é. Você vive uma vida que não é sua.
Você inventou uma vida para você. E essa vida não é o melhor que Deus tem para você. Você é muito melhor do que essa vida, essa suposta vida, aquilo que você apresenta na internet. É ou não é? Que quando você briga com seu pai feio? Que quando você fica chateado e xinga a sua mãe? Que quando você briga com o namorado? Que quando você faz alguma cagada federal aí? Quando você faz alguma coisa muito ruim? Quando a coisa está desesperadora? Quando você está em depressão, você não posta assim: selfie da minha depressão. Cara, está na hora de você acordar para a realidade. E eu vou te dizer que a realidade não é isso que está na internet, isso que você finge ser na internet. A realidade também não é muitas vezes isso que a gente vê aqui, o que você acha que você é. Gente, muitas vezes o que você pensa de você mesmo, muitas vezes você pensa de você mesmo aquilo que você não é. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender o que de fato nós somos em Deus. Você nunca vai conseguir demonstrar na internet aquilo que Deus enxerga em você. Você tenta ser alguém na internet que você não é, porque você pensa pouco de si mesmo, porque você não sabe o que Deus vê em você, você não sabe o que Deus enxerga de você, você não sabe o que Deus vê a respeito do teu futuro. E não é um futuro ruim. É um futuro de paz, é um futuro de glória, é um futuro de bênção. Se você pesquisar na internet, você vai ver que um tempo atrás nós tínhamos aí uma galera jovem que revolucionava o mundo. Hoje em dia, cada vez menos jovens têm poder de ação, de governo, de mudar lei, de criar coisas, de inventar coisas. Nós temos uma parcela mínima de jovens revolucionando, e a maioria dos jovens moscando, que nem eu falava na minha juventude, era moscar. E aí, está moscando? Estou moscando aqui. Para de moscar. Começa a pedir para Deus mostrar para você quem você é, o que Ele enxerga de você. Você não é isso de ruim que você pensa a respeito de você. Eu sei que hoje está difícil. Eu sei que hoje está complicado de olhar para o futuro. Gente, pós-pandemia piorou, velho. Você não tem noção. Pensa num cara que sou eu, tá? Que gosta de todo começo de ano fazer listinha de planejamento, sabe? Metas para o ano. Eu fiz um monte de metas para 2020, entrou a pandemia, eu fiquei totalmente desnorteado. Sabe o que aconteceu quando virou 2021? Fazer listinha de meta para 2021, que a pandemia destruir tudo, não fazer nada, o que eu vou fazer meta? Para que eu vou? Perdi o foco. Peraí, por causa da pandemia eu perdi, porque Deus não tem mais plano para a minha vida? Não, o mesmo plano, Ele tem um plano para a tua vida, Ele tem um plano de paz, de vitória, de bênção. Eu lembro que meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, ele dizia antes de ter, ele teve um filho chamado Samuel, que é meu sobrinho, claro, né? E eu lembro que quando ele casou, ele falava assim: não vou ter filho. Ele é crente, tá? Não vou ter filho. Colocar filho nesse mundo, que desgraça. Só para sofrer, né? E eu lembro que quando eu tive o Luca, o meu pensamento, nós já tínhamos a Júlia, mas o meu pensamento era: não pode, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar o seguinte: esse mundo está precisando de jovens que tenham poder, que manifestem a natureza de Deus dessa terra, para fazer a diferença e revolucionar, porque o mundo está perdido. E a Bíblia fala que quem é forte é o jovem. Você é forte, a Bíblia fala: você é forte e já venceu o maligno. A Bíblia não fala: você ancião é forte e já venceu o maligno. Eu me sinto jovem, então eu estou entre vocês. 43 anos para mim é jovem. Então eu sou jovem como você e eu já venci o maligno. Seja lá o que for que você acha que você não consegue superar, você consegue. Eu aprendi com meu pai. Falei assim: mas o problema é muito grande. Meu pai falava assim: eu e Deus somos a maioria. Não, mas o exército aqui está todo mundo contra mim. Eu e Deus somos a maioria. Eu e Deus somos muito maior do que qualquer pessoa que se levante contra nós. Deus.
Último ponto. Quem você deve cancelar? Até mesmo para que isso não te afaste de Deus. Quem você deve cancelar? Seja cuidadoso com quem você cancela na internet. Deixe de seguir sim quando for necessário, mas quem você vai deixar de seguir? Quem você vai cancelar na vida real? 1 Coríntios 15, 33. Joga aqui para nós, vai. Esse é o mais conhecido. Eu separei 2 que falam basicamente a mesma linha. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E abre lá para a gente encerrar, Provérbios 22, 24 e 25. Essa é uma palavra que vale para qualquer pessoa, mas para o jovem isso tem uma força assim, e é algo difícil, eu vou falar, difícil para muitos de vocês fazerem. Eu já trabalhei com muito jovem e eu mesmo já me vi nessa situação. Quando todo mundo, você está numa roda de amigos, todo mundo está fazendo a mesma coisa, cara, eu vou dizer para você, é muito, muito difícil você falar, não, obrigado, não vou fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo nessa rodinha. É muito difícil dizer não. E eu vou dizer, na maior parte das vezes, você não diz não. Pode ser que teu pai não saiba o que você fez. Pode ser que tua mãe não saiba o que você fez. Pode ser que teus irmãos ou sei lá quem não saiba o que você fez. Deus sabe o que você fez. Deus sabe. Não se esqueça daquela palavra do começo, tá? Melhor, o que dói mais é o beijo do inimigo do que o amigo te orientando. Pode doer um pouco essa palavra. Mas é com amor e é para o teu bem. Provérbios 22, 24 e 25 diz assim, não te associes, em outra versão está dizendo, não seja amigo do iracundo. Quer ver? Na minha Bíblia está assim, ó. O iracundo, ele fala assim, não se misture com pessoas, na minha versão está com mau humor. O iracundo é aquela pessoa que está sempre com cara fechada. Cuidado com estar junto e caminhar junto e te associar com aquela pessoa que está sempre de cara fechada, sempre de mau humor, sempre reclamando, sempre falando mal da vida. Nem antes com o homem colérico, nem antes com aquela pessoa que está sempre em tempo, perde o controle, briga por qualquer coisa, está sempre querendo fazer bobagem, está sempre sendo, agindo de forma precipitada, intempestivo. Cuidado. Próximo versículo 25. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma, para que você não se deixe influenciar e perca a sua bênção, e perca a sua vida, e seja, presta atenção, e seja cancelado por Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser cancelado. Eu não quero. Se já aconteceu, se você já foi cancelado, inclusive na vida real, Deus sempre te dá uma nova oportunidade. Foi cancelado, não tem problema. Eu quero te seguir novamente. Eu quero ser seu seguidor lá no seu perfil do Instagram. Hoje em dia o pessoal usa TikTok. Eu não peguei um do jeito do TikTok, mas beleza. Não, eu quero te seguir lá no TikTok. Não quero te bloquear mais. Mas me ame. E sabe o que a Bíblia fala? Como é que a gente ama Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Não seja cancelado por Deus. Se neste momento você se sente como alguém que foi cancelado por Deus, e você não quer mais isso, você vai ter, veja, a mesma atitude que Deus tem para você. Se você se sente alguém que foi cancelado por Deus, você não tem mais vivido Deus. Talvez você tenha visto seu pai, sua mãe viver experiências com Deus e eu não sei se você viveu ou não. Talvez sim. Talvez já faz um tempo que você viveu. Talvez você nunca viveu, você viu seu pai e falou assim, mas isso daí é para ele. Se você quer experimentar Deus na sua vida, presta atenção, vocês são jovens.
Muitos de vocês ainda estão com as suas famílias e devem honrar os seus pais. Isso é um mandamento e é compromisso, tá? Sua vida se prolonga na terra, a Bíblia diz, se você honra e respeita os teus pais. Mas os teus pais não são intermediários do teu relacionamento com Deus. Sabe, igual a Igreja Católica costuma fazer? Como é que a gente se volta para Deus? Através de alguém que vai te conectar com Deus. Eu preciso falar com o padre, o Papa é o intercessor entre o homem e Deus. Não, gente, a Bíblia fala que nós temos livre acesso a Deus. E tem gente aqui que espera viver algum tipo de relacionamento com Deus através dos pais. E que até agora está dependendo de viver, sei lá, um resquício de relacionamento com Deus através daquilo que o pai ou a mãe está vivendo. Gente, está na hora de você começar a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus quer se relacionar com você. Não é religiosidade. Presta atenção nisso. Não é religiosidade. Não é um ritual. Quando você abre o teu coração para Deus e fala: Pai, eu quero te sentir. Eu quero te sentir. Eu conheço, muitos de vocês ainda conhecem um Deus pelo que o pai de vocês falou para vocês. Por um amigo, o avô. Minha avó é crente de verdade. Minha avó tem um relacionamento com Deus. E você? A partir do momento que você começa a ter um relacionamento com Deus, isso que acontece aqui, que para muitos não significa muita coisa, é só um culto, é mais um ritual. Deixa de ser um ritual. Começa a ter um significado. Tem gente que vem aos cultos e não sabe o que está fazendo no culto. Está passando o tempo. Está vindo porque o pai mandou. Está na hora de você. Se quiser, você não é obrigado. Não é obrigado. Você pode dizer não para Deus. Mas eu vou dizer para você. Não há nada melhor. Não há nada que se compare a sentir Deus, a viver Deus, a ter um relacionamento com Deus. Eu sei lá o que você acha que é a melhor coisa ou a coisa que mais dá prazer na vida. Eu não sei. Jogar videogame, namorar, sei lá, viajar, eu não sei o que você pensa que é a melhor coisa que você pode viver. Cara, mas nada se compara a experimentar Deus. Nada. Você não tem noção. Se você nesse momento não está sentindo nada, se isso tudo que a gente falou aqui não teve nenhum significado, vou orar pela tua vida, porque eu desejo que você conheça esse Deus que eu conheço. Mas se você está sentindo algo, eu quero que no mínimo você fique encucado. Será que é verdade isso que o Fernando falou? Será que de fato é tão bom e tão prazeroso ter relacionamento com Deus? Porque eu não sei o que é isso. Se você não sabe o que é isso, Deus quer se apresentar para você nesta noite. Ah, não, eu ainda me sinto aqui. Beleza, cara, seguinte, a gente vai orar por você. Não precisa ser nem aqui, ser mais tímido, tranquilo. A hora que você chegar na tua casa, que você tiver um momento sozinho, em algum canto, no seu quarto, ajoelha e fala assim: cara, Deus, se apresenta para mim, Deus. Se apresenta para mim, Deus. Eu quero te conhecer, eu quero te experimentar, eu quero te sentir. Fala comigo, Senhor. E Deus vai mover o mundo, Deus vai tocar você, Deus vai fazer você sentir algo diferente. Deus vai te trazer sinais, Deus vai levantar pessoas para falar com você, Deus vai falar através do livro que você está lendo. Não precisa ser nem a Bíblia, hein? Eu vou dizer para você, não tem regra. A Bíblia é o livro pela qual, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Deus usa o mendigo, Deus usa o cachorro olhando para você com olhar de pena, Deus usa a mensagem que está lá na rabeira do caminhão. Deus, se precisar, Ele vai fazer o burrinho, o cachorro, sei lá, a pedra falar com você. Mas fique atento aos sinais do Senhor, porque Ele quer se apresentar para você de uma maneira como você nunca experimentou antes. Eu te desafio
a pedir isso a Deus.